foi colocado ao coração do homem de Deus, né? Para estar falando aos nossos corações também sobre santidade. O que é a santidade para nós? Para isso, temos o nosso irmão e pastor. Ele é psicólogo, ele trabalha na área de aconselhamento na faculdade teológica, mas acima de tudo isso ele é um homem de Deus e está aqui para falar conosco a mensagem que Deus colocou ao coração dele. Pastor Silas Olochem, por gentileza. Pedir à equipe de som que coloque um pedestal para mim, porque eu sempre digo o seguinte: eu sou filho de minha mãe alemã, meu pai é ucraniano, mas quando eu falo como italiano. Então fica difícil ficar com o microfone na mão, porque eu gesticulo, e daí o microfone vai. Vou pedir o pedestal. Falei no congresso da JUPESP, eu comecei a me movimentar e o técnico de som trouxe mais um, aí eu continuei me movimentando, ele trouxe mais um, né? E aí daqui a pouco tinha uma porção de microfones aqui na frente, para eu poder me movimentar à vontade no palco, né? Muito bem. Santidade. Santidade. O que significa santidade? Quando nós pensamos na palavra santidade, nós olhamos para o conteúdo dela, o significado, e percebemos que santidade é estar dedicado a alguma coisa. É santificado para, é estar dedicado para. Eu começo a minha fala perguntando ao que, a que a sua vida está dedicada. Nós cantamos louvores, exaltamos o nome do Senhor, batemos palmas, glorificamos. Mas agora eu pergunto, a que a sua vida está dedicada? A que sua vida está santificada? O que toma conta da sua vida? O que controla a sua vida? No que você confia? Não numa questão religiosa, porque nós não podemos separar aquilo que é do cotidiano e aquilo que é da religiosidade, porque a nossa vida é íntegra, é uma só. E quando nós cantamos, confiamos em teu infinito amor, será que no seu cotidiano, no seu dia a dia, a cada passo que você dá, realmente você confia no infinito amor do Senhor? Você exerce fé, você acredita e você dá crédito ao que na sua vida? Eu escolhi Hebreus capítulo 12, versículos 1 até o 3. E para iniciar, eu quero
ler 3 versículos um pouquinho antes. O tema é a santidade, mas eu quero olhar primeiro para alguns homens que dedicaram a sua vida, que realmente deixaram que a vida deles fosse tomada, e que aquilo que controlava a vida deles, naquilo que eles confiavam, e naquilo que eles colocavam crédito, e naquilo que eles realmente criam, era a pessoa de Deus. E quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, os versículos 36, 37 e 38, nós vemos que esses homens não mediram esforços, não mediram o custo para realmente serem santos, estarem santificados. Hebreus capítulo 11, versículos 36, 37 e 38. Alguns homens, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Homens que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, andaram vestidos de peles de ovelhas, andaram vestidos de peles de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Mas esses homens, por toda a fé que eles possuíam, eles não puderam ver o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto do texto de Hebreus, porque ele fala sobre a galeria da fé, sobre homens fiéis, homens que dedicaram a vida, homens que se colocaram na mão do Senhor, e no entanto, só por um ato de fé, saudaram de longe ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham certeza que Ele viria, mas pura e exclusivamente na palavra da promessa do Senhor Deus. Nós temos a visão do dia do Senhor Jesus Cristo. Ela é revelada para nós através dos evangelhos. Nós hoje conhecemos o dia do Senhor Jesus Cristo. Também pela fé aceitamos, porque olhamos para o passado, olhamos para o ano 33, na morte do Senhor, e lá confiamos nele. Mas nós já vimos o dia do Senhor. Já temos o histórico do dia do Senhor. E o texto continua no versículo de número 1 do capítulo 14, dizendo o seguinte: portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fitando os nossos olhos para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. A fé do Senhor Deus
fez muitos homens heróis. Levou-os a pagar um preço muito alto. Onde está a sua fé? A fé sempre tem um objeto. Quando nós confiamos em alguma coisa. Não confiamos no nada. Onde está a sua confiança? A palavra de Deus diz: há uma proposta do Senhor Jesus, há uma proposta do Senhor Deus para nós, jovens cristãos. Há uma carreira a qual nós devemos correr. Ele propõe: há uma carreira. Quando eu olho para o texto no original, eu percebo que essa carreira não é uma carreira onde nós teremos os prazeres do tempo presente. Porque quando olho para o original, eu vejo o próprio Paulo dizendo: agonizei a boa agonia. A carreira proposta, usando o texto aqui, ela é uma agonia. Ela é uma batalha. Nós estamos em batalha. Somos do Senhor dentro desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a carreira que a nós é proposta é uma agonia. É um combate. Combati o bom combate. Agonizei a boa agonia. Mas como nós podemos correr? Como nós podemos andar? Como nós podemos realmente agonizar essa boa agonia? Combater esse bom combate? Seguir a carreira que nos está proposta? Só tendo um alvo de fé. Só se nós tivermos alguém em quem nós confiamos. Alguém em quem nós vamos depositar a nossa vida. O nosso objeto de fé. Meus queridos, quando eu olho para esse texto, o texto nos fala que o nosso objeto de fé é o Senhor Jesus Cristo. A sua fé, a sua crença, o seu alvo deve estar colocado na pessoa, exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a correr essa boa corrida, quando nós começamos a correr começamos a combater esse bom combate, quando nós começamos a agonizar essa boa agonia, os nossos olhos só podem estar numa pessoa. Temos alguém a seguir como exemplo. E a palavra de Deus vai dizer: fitando firmemente, olhando firmemente ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós fitamos os nossos olhos, quando nós olhamos, quando nós realmente olhamos e fitamos e fixamos os nossos olhos, o nosso coração não se divide. Fiz uma vez uma mensagem no sermão sobre as doenças que o Senhor Jesus disse que os discípulos tinham. E uma das doenças que os discípulos tinham era coração dividido. E talvez haja muitos discípulos de Cristo hoje aqui que estão com o coração dividido. Mas se nós olharmos firmes para o Senhor Jesus, daqui a pouco vamos colocar outro microfone. Eu avisei.
Se o nosso coração está dividido, se o seu coração está dividido, se ora você está olhando para Cristo, mas se ora você está olhando para outra coisa, o seu coração está dividido. Há uma doença. E a vitória que nós tanto cantamos, e que nós tanto aplaudimos, e que nós tanto queremos, ela não virá. Porque o coração está dividido. Tente olhar para duas coisas simultaneamente, e você vai ver a confusão que dá no cérebro. Quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, a nossa atenção não é dividida. O nosso coração não é dividido. Ele é íntegro, ele é um só, ele é todo colocado na mão do Senhor. É um só alvo. O nosso alvo na nossa corrida, o nosso alvo na nossa carreira é realmente chegarmos à estatura de varão perfeito. É claro, é evidente, a Escritura coloca para nós que para chegarmos à estatura de varão perfeito, não será no tempo presente. Ninguém vai chegar a ser igual a Cristo Jesus, pleno e completo, da santidade de Deus. Mas o nosso alvo é esse. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa batalha. E nós temos certeza que exatamente no momento quando Ele voltar, então, glória a Deus, seremos como Ele é, estatura de varão perfeito. Mas enquanto Ele não vem, o nosso alvo é de fé em fé, de glória em glória, nos transformarmos na estatura de varão perfeito. Amém? Há duas razões porque nós devemos olhar para Jesus e realmente correr a carreira que Ele nos propõe e realmente termos a Ele como alvo na nossa vida. É porque Ele é um modelo. A palavra de Deus nos diz que se nós quisermos viver uma vida como Deus quer que vivamos, nós temos que olhar para o modelo que é Cristo Jesus. Há algumas doutrinas que dizem que Cristo é o nosso modelo, exclusivamente modelo, nada mais que modelo. Mas quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, ele diz, ele não é só modelo, mas ele é modelo. Ele não é só modelo, mas ele é um modelo. E é por isso que nós estudamos os evangelhos, para ver como Jesus agiu, para ver como Jesus era, para podermos aprender como Ele. E quando eu olho para esse texto, o texto vem dizendo, portanto nós também, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós queremos a alegria. Nós queremos a paz. Nós queremos o amor. Nós esquecemos que para ter paz com Deus, para termos a alegria no Espírito Santo,
E para nós termos o amor do Senhor, é preciso que nós estejamos olhando para o nosso modelo Jesus. Estejamos trocando algumas coisas. Qual é o seu maior alvo hoje? No que você teria grande alegria no tempo presente? Pois talvez seja o momento de nós começarmos a pensar numa troca. Trocarmos aquilo que nós temos tanto batalhado na nossa vida para termos, das coisas do tempo presente, para termos as coisas do tempo futuro. Quando Jesus Cristo disse: aquele que não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir a minha pessoa, ele estava dizendo exatamente isso. Há uma troca. E a primeira coisa que ele nos ensina é essa troca, pela alegria que nos está proposta. Nós abriremos mão de alguma coisa e nos dedicaremos exclusivamente ao Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda coisa, o exemplo da contradição. Eu olho para Jesus e vejo ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No entanto, se coloca na mão dos mais humildes. E esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aceita ser crucificado. Para mim, há uma grande contradição entre Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estendido na cruz. E que poderia, a qualquer momento, a qualquer instante, descer da cruz como lhe foi proposto. Mas pela alegria que lhe estava proposta, como escrito em Isaías 53, versículo 11, ele permaneceu na cruz. Porque os descendentes dele, ele os via pela fé. E os descendentes dele somos nós. Tivesse descido, não estaríamos aqui. Não que não quisesse descer, não que não tivesse vontade de deixar de sofrer. No Getsemane, passou horas orando, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei que todas as coisas lhe são possíveis. Ó Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Afasta de mim esse cálice. E o pai se aproxima dele e diz: meu filho, pense bem. Foi para essa hora que você veio. E aí ele suporta a cruz pela proposta da alegria que Deus lhe dá. Criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, versículo 4, ele lhe dá a vida física, ele lhe dá a vida espiritual. Tudo que foi feito nesse mundo foi feito através dele. E esse Criador agora está morto, aceita a morte. Não morte física, porque a morte física, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas foi a separação do Pai quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A dor profunda da separação do Pai. Essa é a morte. Essa é a agonia.
Mas ele sabia o seu alvo. Ele sabia que havia uma proposta de Deus para ele. E ele sabia também que tudo o que ele estava vivendo seria um exemplo para nós, que muitas vezes também estamos como no Getsemane, dizendo: Senhor, Senhor, o Senhor tem poder de fazer isso passar. E talvez Deus esteja dizendo: mas é para essa hora que você veio. Em segundo lugar, ele deve ser exatamente a pessoa que nós vamos seguir, que vamos colocar a nossa fé, que a quem nós vamos nos santificar, porque ele começa a sua salvação, ele faz o início da sua salvação, é ele que vem a você através do Espírito Santo e lhe convida para que você entregue a sua vida a ele. Ele é o princípio da sua salvação. Mas ele não é só o princípio, ele é o meio da sua salvação, ele é o fim da sua salvação. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o autor e o consumador da sua fé. E a minha pergunta agora, no final da minha fala. Bom, antes de fazer a minha pergunta, cantamos aqui e oramos aqui que não saímos iguais a como entramos, que sejamos transformados. E provavelmente você entrou aqui colocando a sua fé, colocando o seu alvo de vida, a sua cotidianidade, o seu dia a dia, a esperança do seu dia a dia em algumas coisas. Mas no momento em que você sair pela porta desse templo, você vai dizer: eu quero no meu cotidiano, eu quero no meu dia a dia colocar a minha fé no Senhor Jesus. Eu não quero crer no meu patrão, eu não quero crer na promessa do meu emprego, eu não quero crer naquilo que realmente eu estou buscando. Eu quero crer no Senhor Jesus e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Eu quero ter como o alvo da minha vida, o alvo da minha fé, o alvo da minha santidade, o Senhor Jesus. Qual é a sua fonte de vida? De onde vem a força, o elan, ou segundo Carl Gustav Jung, a libido da vida, esse desejo de viver? De onde vem? Qual é a fonte? No que você está colocando essa força? Por que você levanta toda manhã? E por que você batalha todo dia? Pai, por que você batalha todos os dias? Qualquer resposta diferente à pessoa de Jesus Cristo significa que você está santificando a sua vida àquilo pelo qual você batalha, vivendo em santidade. Ninguém deixa de viver em santidade. Estamos dedicando nossa vida a alguma coisa. Mas que hoje à noite, ao sair por aquela porta, você tome um propósito. E que realmente o alvo da sua vida, a santificação da sua vida, seja ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês.
Que a palavra do Senhor surja efeito em nossas vidas.